A Rússia, que herdou as armas nucleares da União Soviética, possui o maior estoque de ogivas nucleares do mundo. Devido a isso, a maioria dessas ogivas está desatualizada atualmente. E com as dificuldades econômicas da Federação Russa, como eles mantiveram um arsenal tão massivo? Agora, com a situação de conflito atual, está ainda pior. O presidente Vladimir Putin afirmou que a Rússia estava preparada para uma guerra nuclear com o Ocidente. Então, todas essas ameaças são um blefe ou a mais na história do arsenal nuclear russo? O arsenal nuclear da Rússia pode estar indo à extinção. Embora Putin goste de fazer ameaças nucleares ao Ocidente, as capacidades reais da Rússia estão diminuindo. Enquanto a inovação da Rússia estagnou, os Estados Unidos da América avançam rapidamente com sua cúpula dourada. Tudo isso levanta a questão de quão perigosas são as armas nucleares de Putin para o resto do mundo e como será o futuro do arsenal da Rússia. Primeiro, para entender o arsenal nuclear da Rússia, temos que voltar à era soviética, porque é de lá que a maioria das ogivas modernas se originam. Os soviéticos testaram seu primeiro dispositivo nuclear, o RDS-1 em 1949. Eles foram os primeiros a fazer isso após os Estados Unidos da América bombardearem Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial, chocando o mundo e dando início à Guerra Fria. Nas décadas seguintes, houve uma corrida armamentista nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos. Ambos expandiram seu arsenal com ogivas mais poderosas, combinadas com melhores mísseis balísticos, submarinos e bombardeiros para entregá-las. A ideia básica era a destruição mútua assegurada. Com a capacidade de destruição mútua, não havia incentivo para a guerra, mantendo a segurança de ambos os lados. No auge, em 1986, estima-se que os soviéticos tinham um arsenal de cerca de 45 mil ogivas nucleares, mais do que suficiente para bombardear os Estados Unidos da América e a Europa Ocidental até a obliteração. Os Estados Unidos da América também tinham milhares de ogivas, suficientes para dizimar todos os centros populacionais da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porém, nos anos 70, ambos notaram que essa não era a forma mais produtiva de investir seu dinheiro, e que essa corrida armamentista nuclear poderia facilmente sair do controle. Nas conversações para a limitação de armas estratégicas de 1972, os dois lados concordaram em parar de fabricar mísseis interceptores, tornando desnecessária a produção de mais ogivas nucleares. Em 1987, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas concordaram em desmantelar milhares de mísseis de alcance intermediário. Pouco antes do colapso da União Soviética, o inovador Tratado de Redução de Armas Estratégicas, foi assinado em 1991, reduzindo drasticamente a quantidade de ogivas nucleares implantadas para 6.000 GeV. Quando a Federação Russa surgiu, seu arsenal nuclear era consideravelmente menor e estava em rápido declínio. Isso foi acelerado pelo caos da época. Mas antes de prosseguirmos, se você acha que histórias como essa, sobre segurança global e realidades ocultas, precisam alcançar mais pessoas, curtam e se inscrevam. Seu apoio assegura que insights cruciais não se percam no ruído. O arsenal soviético estava espalhado por 4 países: Rússia, Ucrânia, Belarus e Cazaquistão. A Rússia queria ser a única na região com um arsenal nuclear remanescente, mas isso exigiu muita negociação com os países vizinhos para o retorno ou desmantelamento de suas armas nucleares. A Ucrânia possuía o terceiro maior arsenal nuclear do mundo, concedendo-lhe grande vantagem estratégica, mesmo sem os códigos de lançamento, que estavam em Moscou. Contudo, a Ucrânia sofreu pressão da Rússia, Estados Unidos da América e Europa para ceder suas armas nucleares em troca de garantias de segurança. A Ucrânia se arrepende profundamente hoje, pois essas garantias de segurança não eram legalmente vinculantes. Atualmente, a Rússia ameaça a Ucrânia com armas nucleares ao mesmo tempo em que invade seu território. Voltando aos anos 90, mesmo sendo a única herdeira do arsenal nuclear soviético, a Rússia nunca conseguiu gerenciá-lo adequadamente. O arsenal nuclear da Rússia é vasto, e nos anos 90 o país enfrentou sérios problemas econômicos. Isso significava que ela não conseguia manter e modernizar todas as suas ogivas nucleares e mísseis balísticos. Felizmente para a Rússia, os Estados Unidos da América concordaram em continuar reduzindo o arsenal nuclear, aliviando parte da pressão.
Com o Tratado de Redução de Ofensivas Estratégicas de 2003, assinado por George W. Bush e Vladimir Putin, ambos os países concordaram em limitar ainda mais seu arsenal nuclear. Até 2012, cada um teria entre 1.700 e 2.000 ogivas operacionalmente implantadas. E em 2011, o novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas foi assinado, principalmente para substituir o Tratado de Redução de Ofensivas Estratégicas, que logo expiraria. O número de ogivas implantadas foi reduzido em mais 10% para 1.551. Regime sofisticado de inspeções foi implementado para garantir que ambas as partes cumprissem as regras. Além disso, o número de mísseis balísticos intercontinentais, mísseis balísticos lançados por submarinos e bombardeiros pesados foi reduzido para apenas 700. Então, parecia que lentamente, mas com certeza, o risco de guerra nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos estava desaparecendo. Washington mudou seu foco para outras ameaças como a Coreia do Norte, o Irã e, nos últimos anos, a crescente ameaça da China. Mas na última década, tudo mudou. Com a anexação da Crimeia em 2014 e a invasão da Ucrânia em 2022, a intensa rivalidade entre o leste e o oeste da Guerra Fria foi revivida. E os aspectos nucleares dessa rivalidade também ganharam nova atenção, principalmente por causa das ameaças nucleares do lado do presidente Putin. Putin já começou a ficar irritado em 2007, mesmo antes de um novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas ser assinado. As principais razões foram as novas instalações antimísseis dos Estados Unidos da América na Europa, supostamente para contrariar ameaças de mísseis iranianos. Teoricamente, eles também poderiam derrubar ICBMs russos. Para Putin, essa era a real intenção americana. Isso poderia prejudicar a dissuasão nuclear da Rússia e sua capacidade de destruição mútua assegurada. A Rússia ameaçou uma nova Guerra Fria e atacar a Polônia por hospedar uma instalação de defesa de mísseis. A Rússia não cumpriu isso quando a Polônia conseguiu a instalação anos depois. Mas a ameaça nuclear de Putin à Ucrânia por potencialmente hospedar uma dessas instalações antimísseis funcionou e a Ucrânia decidiu abandonar esses planos. Anos depois, quando a Rússia anexou a Crimeia, Putin ameaçou novamente a Ucrânia com um imposto nuclear se tentasse retomar a península. O presidente russo posteriormente ampliaria suas ameaças à OTAN. Em 2018, ele alertou que a ameaça de guerra nuclear não deveria ser subestimada. Em 2019, ele disse aos Estados Unidos da América que estava pronto para outra crise como a dos mísseis cubanos, se quisessem. Dias depois, a televisão estatal russa transmitiu possíveis alvos de ataques nucleares nos Estados Unidos da América. Com a invasão da Ucrânia em 2022, só piorou. Alguns dias após o início da guerra, a Rússia colocou seu dissuasor nuclear em alerta. A Rússia se retirou do novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, mas continua a cumprir suas restrições nucleares. Enquanto isso, as ameaças nucleares de Putin se tornaram tão frequentes que já não chocam mais ninguém. Ameaças contínuas sem ações, especialmente ameaças nucleares, tornam-se menos críveis, pois todos sabem que um intercâmbio nuclear leva à destruição mútua assegurada. E se eu te dissesse que não são só as palavras de Putin que são vazias? A capacidade nuclear real da Rússia em 2025 pode ser menos letal do que os números sugerem. Segundo a Federação de Cientistas Americanos, a Rússia possui cerca de 5.459 ogivas nucleares, sendo 1.718 implantadas e prontas para uso, embora as estimativas variem. Isso é mais do que os Estados Unidos da América, que têm estimadas 5.177 ogivas nucleares e 1.670 implantadas. Em uma troca nuclear hipotética, todas as principais cidades de ambos os países seriam destruídas, e bilhões morreriam devido ao inverno nuclear subsequente. Sim, isso é material para pesadelos. Mas isso pressupõe que a Rússia seja capaz de disparar todas as suas 1.718 ogivas nucleares. Isso não é amplamente conhecido. Primeiramente, as armas nucleares exigem muita manutenção. As pessoas precisam inspecionar e testar periodicamente componentes de ogivas, substituindo-os quando degradados. Enquanto isso, o trítio, um material crítico usado para potencializar bombas de fissão, tem meia-vida de apenas 12 anos, exigindo substituição periódica para manter a eficácia da bomba.
Além disso, é necessário manter a capacidade de lançamento, que inclui ICBMs, submarinos nucleares e bombardeiros pesados. Eles precisam ser testados, reformados, modernizados continuamente e substituídos após algumas décadas. Tão importantes quanto são os centros de comando e controle e as capacidades de alerta precoce. É necessário mantê-los atualizados e seguros para resistir a ataques cibernéticos. Só para dar uma ideia de quão expansivo tudo isso se torna, nos Estados Unidos da América, o custo das forças nucleares deve ser de 946 bilhões de dólares no período de 2025 a 2034, ou cerca de 100 bilhões de dólares por ano. Em uma década, inclui 228 bilhões de dólares em submarinos de mísseis balísticos, 140 bilhões de dólares em ICBMs, 193 bilhões de dólares para suporte e serviço do arsenal nuclear e 154 bilhões de dólares em sistemas de comando, controle e alerta precoce. Isso consome uma grande parte do orçamento de defesa de 850 bilhões de dólares em 2025. Não é apenas os Estados Unidos da América que estão gastando muito dinheiro nisso. O Reino Unido, com apenas 120 ogivas implantadas de um arsenal de 225, gasta 6,5 bilhões de libras, quase 9 bilhões de dólares, anualmente em sua capacidade nuclear, uma parcela significativa de seu orçamento total de defesa. Para controlar custos, eles também terceirizam partes da manutenção, design e testes para os Estados Unidos da América. Na França, eles fazem isso um pouco mais barato, mas ainda gastam mais de 6 bilhões de dólares por ano para manter 290 ogivas implantadas. Na China, eles gastam cerca de 12,5 bilhões de dólares por ano para manter seu arsenal de 600 ogivas. Segundo a Federação de Cientistas Americanos, apenas cerca de 24 estão realmente prontos para uso. Isso prova um ponto. As armas nucleares são incrivelmente caras. Na Rússia, porém, estão investindo somente cerca de 8 bilhões de dólares em armamento nuclear. Menos que os Estados Unidos da América, menos que a China, e aproximadamente o mesmo que o Reino Unido. Supostamente, eles têm 1.718 ogivas implantadas prontas para lançamento e quase tantos submarinos nucleares e ICBMs quanto os Estados Unidos da América. Então, manter o arsenal russo é muito mais em conta? Ou eles estão cortando custos e não fazendo a manutenção que deveriam estar fazendo? Os salários e custos de manutenção na Rússia são menores que nos Estados Unidos da América, mas não muito e certamente não menores que na China, que gasta mais. Isso abre a possibilidade de que a Rússia possa ser um tigre de papel. A Rússia possui armas nucleares e capacidades de lançamento no papel, mas pode não estar realizando a manutenção e modernização necessárias em todas elas. Conhecendo a Rússia, é possível que eles sejam fortes no papel, mas não tão fortes na realidade. Não é difícil encontrar exemplos disso. No início da invasão da Ucrânia, a Rússia deveria ter sido capaz de tomar Kiev rapidamente, pelo menos no papel. A enorme quantidade de tropas, equipamentos pesados e poder aéreo deveriam ter sobrepujado as forças muito menores da Ucrânia. Mas, na realidade, a Rússia falhou devido à logística incrivelmente pobre, manutenção e treinamento. Uma das razões foi a má informação. Os oficiais informavam aos superiores que suas unidades estavam preparadas e equipamentos em bom estado, quando na realidade isso não era verdade. Também havia corrupção e suborno generalizados no exército russo, em parte devido aos baixos salários. Agora, todos esses problemas também podem estar ocorrendo com o arsenal nuclear. O pessoal militar pode simplesmente dizer que estão fazendo manutenção sem realmente fazê-la. Assim como com as capacidades convencionais, isso pode levar o exército russo a afirmar ter capacidades nucleares muito mais fortes do que de fato possui. De certo modo, é mais fácil fazer isso com armas nucleares, pois todos acreditam que nunca serão usadas. Então, desde que você mantenha as aparências, tudo fica bem. Soma-se a isso o fato de que a Rússia nunca testou uma guerra nuclear. Ogiva, depois da queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que não testa seus ICBMs, submarinos com armas nucleares e bombardeiros com a mesma frequência dos Estados Unidos da América, isso significa que há menos responsabilidade e menos necessidade de estar preparado. A Rússia pode ter menos armas nucleares capazes de atingir os Estados Unidos da América e a Europa do que as 1.718 oficialmente declaradas,
Quais são os números reais é pura especulação, e você realmente não pode saber. De certa forma, isso nem importa tanto, porque mesmo que a Rússia consiga lançar 1000, ainda é devastador. E como os Estados Unidos da América podem eliminar completamente a Rússia em resposta, nunca saberemos a real força russa. Porém, é fascinante observar o futuro do potencial nuclear russo. Isso porque coisas como envelhecimento e subinvestimento se acumulam, ao ponto de que a Rússia pode ser muito menos assustadora em algumas décadas do que é no momento. Em alguns cenários, a ameaça nuclear russa pode desaparecer completamente. Para manter um dissuasor nuclear crível, é necessário não apenas a manutenção, mas também a inovação. Você precisa ter ICBMs, submarinos, bombardeiros, defesas de mísseis e sistemas de detecção atualizados para ser perigoso. Claramente, a Rússia não tem o dinheiro e os recursos para tudo isso. E isso não é mera especulação. Em 2013, a Rússia iniciou o desenvolvimento do gigantesco míssil balístico intercontinental Sarmat para substituir a versão soviética ultrapassada Míssil Balístico Intercontinental Voivoda, produzida na Ucrânia nos anos 70. O míssil Sarmata deveria ser uma arma invencível, melhor do que qualquer um dos ICBMs existentes da Rússia. Supostamente, ele lançaria 10 ogivas pesadas ou 15 leves, todas independentemente direcionáveis, combinadas com iscas e bloqueadores. Também se supõe que ele carregue o veículo de deslizamento hipersônico Avangarda, uma ogiva manobrável de alta velocidade quase impossível de interceptar. Além disso, o míssil balístico intercontinental não seguirá a rota regular para os Estados Unidos da América sobre o Ártico ou Europa, mas sobre o Polo Sul, onde não há defesas americanas. Mas o desenvolvimento do míssil balístico intercontinental Sarmat não está indo bem, para dizer o mínimo. No ano passado, um grande teste do míssil Sarmat terminou em desastre. Imagens de satélite revelam que o míssil balístico intercontinental caiu próximo ao local de lançamento, formando uma cratera de 60 metros de largura. Certamente, isso não é a prova de ogivas nucleares. De 4 testes do míssil Sarmat, apenas um teste em 2022 realmente teve sucesso. É evidente que a Rússia enfrenta grandes desafios na fabricação deste novo míssil, mesmo após 12 anos de desenvolvimento. O míssil deveria ter entrado em serviço em 2018. Atualmente, Putin afirma que o Sarmat já está em serviço, mas isso seria sem precedentes, considerando o quão mal ele foi testado. O míssil Voivoda, que ele deveria substituir, foi testado com sucesso 36 vezes antes de entrar em serviço. Então, o governo russo está claramente ficando desesperado, e existem muitos motivos para isso. O setor de defesa responsável pela produção e projeto desses mísseis sofre com o impacto das sanções internacionais. Eles não podem mais vender seus produtos para muitos países estrangeiros, nem comprar componentes cruciais dos mercados ocidentais. Para chips e maquinário, essas empresas de defesa agora dependem totalmente da China. Devido às sanções, os fabricantes de mísseis foram muito afetados financeiramente e dependem cada vez mais de dívidas para cumprir as demandas governamentais. O grande êxodo de cérebros na Rússia resultou na partida de muitos engenheiros e numa enorme escassez de mão de obra na indústria, afetando o setor de defesa. Essas coisas não são exclusivas dos fabricantes de mísseis russos. Em suma, a indústria de defesa russa está enfrentando o que é chamado de estagnação da inovação. E um dos piores campos para ter estagnação da inovação é a defesa de mísseis. Isso raramente é discutido devido à grande dificuldade em interceptar mísseis balísticos. Mas não é impossível, especialmente à medida que a tecnologia melhora. Os Estados Unidos da América já buscaram defesa antimísseis no passado para neutralizar a ameaça nuclear soviética. Em 1983, o presidente Ronald Reagan lançou a Iniciativa de Defesa Estratégica para interceptar mísseis balísticos. O Pentágono iniciou estudos sobre lasers, armas de feixe de partículas e interceptores espaciais. Por brincadeira, as pessoas apelidaram o programa de Star Wars. No entanto, porque estava consumindo tanto financiamento e porque a Guerra Fria terminou, acabou sendo reduzido. Mais de 4 décadas depois, a tecnologia atingiu um novo patamar. É por isso que o presidente Trump assinou uma ordem executiva para construir uma cúpula dourada com o objetivo de detectar e destruir mísseis balísticos hipersônicos e de cruzeiro. Se isso funcionar, mudaria tudo.
De repente, a Rússia não teria como ameaçar os Estados Unidos da América. Se a Rússia não desenvolver um sistema similar, os Estados Unidos terão uma vantagem estratégica incomparável. Há bons argumentos sobre como a Cúpula Dourada pode funcionar na prática. A Cúpula Dourada planeja usar uma constelação global de satélites e interceptores em órbita terrestre baixa para interceptar mísseis balísticos antes da reentrada. Isso já foi proposto nos anos Reagan, mas agora é muito mais barato alcançar, graças ao SpaceX de Elon Musk. Embora possa haver problemas políticos entre Trump e Musk no momento, a vantagem estratégica é inegável. Com o Falcon 9, o rei dos lançamentos de satélites, o custo por quilograma de carga útil para a órbita terrestre baixa é de cerca de $2.000 a $4.000. Isso não é nada comparado aos sistemas legados. Com o ônibus espacial, o custo era entre $60.000 e $80.000, considerando a inflação. Isso é uma enorme diferença, especialmente ao lançar milhares de satélites para criar uma rede global de interceptação. Nos anos 80 era muito caro, agora é viável e pode melhorar. Se o novo projeto Starship funcionar, ele muda completamente o jogo dos satélites. O foguete é enorme e projetado para ser completamente reutilizável, o que pode reduzir o custo por quilo para apenas $67. Porém, de acordo com a SpaceX, estimativas mais conservadoras ainda o avaliam em aproximadamente $200. Isso não apenas viabiliza os interceptadores espaciais, como também os torna a opção mais econômica. A Agência de Defesa de Mísseis já recebe $11 bilhões anuais, principalmente para combater nações rebeldes como a Coreia do Norte e potencialmente o Irã. Por esse valor, os Estados Unidos da América conseguem cerca de 44 interceptadores terrestres e são necessários de 3 a 5 interceptadores por míssil balístico intercontinental para ter alta chance de interceptação. Os Estados Unidos da América gastam bilhões anualmente para se defender de apenas alguns ICBMs. Com esses bilhões, você poderia lançar centenas de interceptadores espaciais. Tudo isso volta para a Rússia. Isso dificulta, mas não impossibilita a Rússia de atingir os Estados Unidos da América, colocando muita pressão sobre eles. Talvez o suficiente para quebrar o país. Para acompanhar os interceptadores americanos, a Rússia teria que construir e manter mais ICBMs, custando dezenas ou centenas de bilhões de dólares. E a Rússia claramente não tem dinheiro para isso, nem a capacidade de produção. Além disso, se o Domo Dourado funcionar como previsto, será mais econômico para os Estados Unidos da América acrescentar interceptadores do que para a Rússia adicionar ICBMs. Então, a Rússia não conseguirá acompanhar a longo prazo. Enquanto isso, a Rússia pode esquecer de fazer seu próprio Domo Dourado, porque eles estão rapidamente ficando para trás no espaço. Em 2024, os Estados Unidos da América tiveram 145 tentativas de lançamento orbital. A China teve 68 já, a Rússia, somente 17. Esses 17 lançamentos são dirigidos por estatais russas com dificuldades, como a Roscosmos, que estão subfinanciadas e atrasadas globalmente em custo por lançamento. E como a indústria privada está em dificuldades na Rússia, é improvável que surja uma empresa ao estilo da SpaceX por lá. A China tem mais chances de copiar os interceptadores espaciais dos Estados Unidos da América, mas a Rússia não pode depender totalmente da China para a defesa. Para concluir, é crucial lembrar que a força nuclear russa ainda representa um perigo incrível. Porém, o arsenal nuclear de Putin já está se deteriorando, mesmo que lentamente. Com o tempo, não estará no mesmo patamar dos Estados Unidos da América em escala e sofisticação. E se a defesa de mísseis finalmente funcionar, pode ser o fim da história para as supostas armas invencíveis da Rússia. Portanto, a longo prazo, o arsenal nuclear russo pode estar se esgotando. Para se manter atualizado sobre este e outros tópicos, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.